comecei como cantora lírica profissional em 1994, quando eu ingressei no Coral Sinfônico do Estado de São Paulo, a USESP, como coralista. Fiquei 2 anos e meio ali, depois eu fui cantar no Teatro Municipal de São Paulo, no Coral Paulistano. Também fiquei ali durante 6 anos. Só que, paralelamente a esses 8 anos, praticamente, eu também iniciei uma carreira como solista. E após esses 8 anos, eu decidi sair do Coral Paulistano e investir somente na carreira solista. E aí eu cantei nos diversos teatros do Brasil todo, com os maiores, mais renomados maestros. Eu acabei participando de muitas produções de ópera, cantei os mais importantes papéis de ópera para minha voz, que é mezzo-soprano. Conheci muitos países, viajei representando a música clássica brasileira em muitos lugares, fiz óperas em Bogotá, e vivo nessa profissão de artista, de cantora lírica no Brasil há mais de 25 anos. Carmen foi baseada no romance de Prosper Mérimée. Ela situava-se no início do século XIX, na Espanha, e o próprio Bizet disse que era uma ópera toda feita com clareza e veracidade, e que ela está cheia de cor e melodia. Infelizmente, na sua estreia, ela foi muito criticada, severamente criticada, porque ela foi denominada uma ópera de conteúdo imoral, indecente. E isso principalmente devido à ópera ser feita para uma protagonista feminina, que não era da classe burguesa, era uma cigana, e que possuía total independência. Ela trabalhava numa fábrica de charutos e era completamente independente financeiramente do homem para sobreviver, além de ser uma personagem completamente dona dos seus sentimentos, das suas palavras, do seu corpo, do prazer. E ela revelava isso em toda a ópera, em todas as cenas, em todas as áreas que ela cantava. E isso era contrário à sociedade na época, que era completamente patriarcal. É um desafio também interpretar a Carmen, porque eu tenho que buscar em mim algumas das características que a Carmen possui e passá-las da melhor maneira possível, com muita verdade, para que aquilo consiga chegar até o público. Mas é um trabalho, é uma personagem que só me dá alegria, que só me dá realizações e só me faz pensar quando eu termino de fazê-la. O Antônio me mandou um áudio no WhatsApp enquanto eu estava pendurando roupas no varal. É verdade. O Martim estava assim no Bebê Conforto e eu estava pendurando roupas no varal. Aí eu peguei, aí ele falou: você quer fazer o Carmen aqui com a gente? Eu já sabia do projeto antes, só que eu não sabia que durante a pandemia voltariam com o projeto. E é um dos meus primeiros trabalhos, fora do Teatro da Neura. Então eu fiquei muito empolgado, foi muito empolgante. Ainda mais durante a pandemia, né?
Você recebeu um convite desses para fazer Carmen? Caçamba, como fazer isso? Como isso vai acontecer? E era uma coisa que eu perguntava ao Antônio, a todos ali que estavam participando do processo, como isso ia acontecer. E foi magnífico trabalhar com o Caio, né? Fui criando camadas de uma solidão, assim, que é de não estar numa sala de ensaio, não estar... É um processo à distância, que você recebe orientações à distância, e aí eu trabalho cada vez mais sozinho, falando sobre uma personagem que é sozinha, que é solitária, e que está convivendo ali com seus demônios ali. Está apaixonado e está procurando caminhos para se libertar daquilo e ao mesmo tempo querendo esse encontro e criando fábulas, metáforas e enlouquecendo entre as poesias. Foi bem interessante. Do nada receber um convite para ser protagonista de uma ópera que foi adaptada ao audiovisual. Foi um grande... Falei, caçamba, como que eu vou fazer isso? Eu não sabia, eu nunca trabalhei com cinema, porque cinema não era mais teatro. Como que eu projeto a voz? Como que eu... Então, eu estava totalmente perdido, mas com a experiência ali, com fazer, com a coisa da emergência, foi maravilhoso, né? Acabou rolando com muita naturalidade, por mais que não tínhamos um grande tempo para fazer, não tivemos ensaios, né? Foi tudo muito no improviso, e eu gosto do improviso. E ainda mais, né, fazer isso com um governo que é fascista. Você falar sobre poesia, falar sobre a mulher, né, sobre a Carmen, que é uma mulher livre, com pensamentos livres e com o peito aberto para o mundo, e durante um governo fascista é uma mensagem política importante, e é bonito ver isso reverberar na internet. Acho muito válido, muito necessário. Eu não conhecia, nunca tinha visto na região um trabalho como esse, uma adaptação de uma ópera com uma galera de teatro, misturou com uma galera de cinema, né, envolvendo muitos artistas. Eu acho que fortalece o vínculo, fortalece as parcerias, para além de criar um repertório para a região, um repertório erudito e ao mesmo tempo misturando com o popular, porque eu acho que a poesia do Antônio traz essa coisa popular, esse ar popular, né? E aí eu acho que isso é legal, esse choque do erudito com o popular ali no Carmen é importante, e eu acho que para a região traz um público que vai olhar diferente para aquilo. Eu acho isso importante. Primeiro, foi um prazer, né, participar dessa obra junto com Quântica. Segundo, que eu acho que foi muito importante, não só pelo momento que a gente está vivendo, né, quanto pela importância da obra em si. Acho que para a cultura do país, para a cidade, para tudo que a gente tem passado, e pelo modo com que foi desenvolvido o trabalho, foi uma surpresa, porque eu não esperava, né? Apesar de ter contato com a Nico, não sabia como é que estava o Quântica, fazia um tempo que eu não acompanhava os projetos do grupo, e quando ela me ligou eu me senti muito honrado, fiquei muito contente, e foi muito prazeroso para mim ser selecionado, ser convidado para participar dessa obra, sendo uma obra tão bonita, com uma obra com um peso tão grande, né, para a cultura no geral, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que não estava sendo muito fácil para ninguém. Quando começou a desenvolver, quando ela começou a me explicar do que se tratava, eu fiquei um pouco confuso, porque várias dúvidas surgem, né? Ninguém estava preparado para esse momento de pandemia, ninguém sabia como lidar com isso. Então eu ficava pensando, mas
vai ter ensaio, não vai ter ensaio? A gente vai se encontrar, a gente não vai se encontrar? Como é que vai gravar? Como é que vai ser isso? Muitas questões surgiram, mas eu acho que o desenvolvimento do trabalho foi uma coisa muito bem arquitetada e eu acho que foi feito de uma forma limpa. A gente teve encontros online, a gente teve material de vídeo, a gente teve material de áudio, a gente teve imagens, referências, teve texto, teve muita coisa pra gente estudar, muita coisa pra gente conversar. A gente criou grupos nas redes sociais, a gente teve grupo do WhatsApp, teve grupo do Telegram, a gente fez encontro pelo Google Meets, várias coisas para a gente conseguir trocar essas informações e desenvolver esse trabalho de forma remota, né? Até o dia da gravação, que para mim também era uma completa, assim, não confusão, mas eu não sabia como ia ser, porque podia estar junto, não podia estar junto, ia ter máscara, não ia ter máscara, mas eu acho que foi tudo muito organizado. Eu tive muito material para trabalhar, tive muita referência, tive muito suporte para desenvolver o que seria o meu papel dentro do trabalho. E acho que como foi tudo muito bem organizado e planejado, foi muito mais fácil do que eu imaginava que seria por questões pandêmicas, né? Eu acho que foi uma experiência, além de marcante, ela foi muito simbólica, sabe? Eu acho que tem um simbolismo muito forte, porque pensando no momento, na situação, pensando em tudo que a gente estava vivendo, não só como pessoas, né, com questão da pandemia, mas no que a gente tem visto do país em geral, assim, nas coisas que têm acontecido, eu acho que tratar de amor, falar sobre amor, com todas as restrições que a gente tinha, com todas essas dificuldades que a gente encontrou no caminho, tem um poder muito grande, é uma coisa muito forte. E acho que dentro dessas condições, muitas formas de amor foram trazidas, né, para a cena. A gente conseguiu demonstrar diversas formas de amor em uma única obra. Eu acho que foi marcante e muito forte, assim. É uma coisa que sensibiliza muito e que mexe muito com o emocional, com o psicológico da gente, quando a gente trata de realidade, né? Do que é amor e do que a gente tem vivido, onde a gente encontra esse amor, quais são os amores que a gente vê hoje em dia. Então eu acho que foi muito marcante e foi muito forte. Eu acho que não tinha visto trabalhos parecidos com esse até hoje aqui na nossa região, né? Também, assim, na verdade, eu acho que eu não tinha visto trabalhos como esse em nenhum lugar. Por tratar de uma ópera, por ter sido gravado em um tempo tão difícil, pelo modelo que foi adotado, pela teatralidade que foi encaixada, pelo formato, eu acho que, além de ser uma obra muito inovadora e de muita qualidade, porque eu acho que o material ficou incrível, eu acho que tudo, do começo até o fim, é lindo, 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 é chorante do início ao fim. Eu acho que é uma coisa muito única. Eu não tinha visto aqui, não tinha visto em nenhum lugar e até agora eu ainda não vi. A ideia vem durante uma montagem de uma outra obra. Nós estávamos em temporada em São Paulo, no Teatro Container, com o espetáculo de Yerma, do Federico Garcia Lorca, do Neura, onde nós três estamos nessa produção. E durante a montagem do cenário, a gente começou a lembrar de coisas... E foi uma coisa bem de memória mesmo, né? Pessoas que tinham passado, coisas que nós tínhamos feito, estudado, projeto que nós já tínhamos participado, e de repente a conversa levou para a questão da ópera. Acho que tirando a Mana, que já teve, né, uma vivência, uma aproximação assim, eu e a Nico vibramos nessa possibilidade de descobrir que os dois tinham uma paixão em se descobrir também possíveis encenadores de uma ópera. E aí o tempo foi passando e a gente vem trabalhando junto já há um tempo, né? E aí teve a oportunidade, com o passar desse tempo a gente continuou amadurecendo a ideia, né? E veio a oportunidade de trazer isso a partir de um edital, né, Mana? Sim. Então, a gente tinha ideia e tinha um desejo de fazer, né? A gente descobriu que a gente tinha essa conexão, esse olhar para a ópera, para entender, para fazer, né? Eu gosto muito de assistir, então
a gente tinha esse desejo. E aí, Carmen vem de um edital público, então de um programa de fomento da cidade de Mogi das Cruzes, e foi contemplado nesse edital, né, e mesmo com um recurso que a gente sabia que era muito curto e inviável, né, para se fazer uma obra como essa, a gente topou fazer, né? Falei, vamos fazer dar certo. A ideia original era que ela tivesse sido feita com a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, então ela era um projeto maior, mas em função da pandemia e outras questões que acabaram influenciando, a gente chegou, inclusive, bem próximo de desistir, né? Chegou um momento que, principalmente quando a pandemia, a gente entendeu que era algo que seria muito mais longo, né? Um período muito mais longo do que a gente, no início, né, achava. A gente falou, como é que a gente vai fazer isso, né? Pensando em orquestra, pensando nos artistas. O coro lírico de São Paulo tinha perdido cantores, maestros já por conta da pandemia. E aí chegou um momento que a gente falou, nossa, acho que não vai ser possível fazer, né? Vamos desistir dessa ideia. Mas aí acho que até o Ed puxou isso, falou, vamos repensar isso num outro formato. E aí a ideia, de novo, ela começou a tomar forma. E foi muito curioso, porque até aquele momento as coisas parece que não se acertavam muito, né? Sim. A gente estava meio caminhando e batendo cabeça nos lugares e com as pessoas. E aí, quando a gente chegou nesse formato de vamos transformar isso num vídeo, vamos reduzir essa equipe, vamos pensar de outra maneira, as coisas muito começaram a entrar no lugar, assim, as pessoas certas começaram a aparecer nos lugares certos, nos momentos certos, e isso começou realmente a tomar forma. Então, acho que esse é um princípio aí do projeto. Quando nós vislumbramos a obra, mesmo vindo de uma criação, de um pensamento bem contemporâneo, né, a gente começou a se debruçar a partir desses clássicos para a desconstrução. Vindo a pandemia, e isso é bacana também de falar, porque quando a gente vê a obra ali finalizada, né, e o público com esse contato mesmo à distância, tudo é muito bonito, é muito belo, e é realmente uma coroação. Mas por trás disso, né, teve, como a Nico disse, alguns momentos ligados a não a descrença do projeto, mas a quase um cansaço de, será que a gente não está insistindo, né, até a coisa vingar realmente. Quando a gente afinou que seria uma releitura mesmo, né, não só num quesito de encenação, mas também a partir da palavra, a dramaturgia nasceu acho que de um dia para o outro, não foi, meninas? Depois de uma reunião, sim, eu passei a madrugada escrevendo, porque foi um momento onde a gente também desabafou sobre a frustração artística de perceber que não conseguiríamos fazer daquele jeito e que algumas coisas realmente não estariam nas nossas mãos por fatores extremamente externos, como o Brasil, a pandemia e a própria saúde, né, da nossa e das pessoas envolvidas. Mas uma coisa muito forte para a criação dessa dramaturgia foi ressignificar essas nossas frustrações. Você que já assistiu a obra, ou que vai ter a oportunidade de assistir a obra, tudo que você vai ver ali a partir da boca do poeta e da solidão daquele poeta e da forma com que ele se desdobra simbolicamente, né, na outra figura alegórica também, é a nossa paixão pela obra. A paixão pela obra que não nasceu, né, óbvio. Mas uma coisa que a gente também conversou muito para além desta personagem, né, e toda essa energia mitológica já em cima da própria personagem, por ser uma personagem extremamente conhecida, uma obra conhecida, foi até um dos motivos que nós escolhemos, assim, né? Em algum lugar, por mais que seja um campo extremamente erudito, você pode não saber o que é ópera, ou ter consumido enquanto um espectador uma ópera, mas você já ouviu Carmen. Você já ouviu. Então tá no imaginário coletivo, tá no imaginário popular, de uma forma muito forte, muito direta. Para além disso, ela significar essas frustrações, a nossa frustração enquanto artistas que vislumbraram essa obra perfeita, as frustrações da mulher artista e todas as outras situações em que um artista se depara. Tem cenas ali que são reuniões minhas com a Nicoliche poetizadas.
conversas nossas poetizadas, do tipo, a gente é isso, a gente não vai conseguir, né? Tipo, a gente tá apaixonado por essa ideia. Como a gente é louco de ter dito sim, sabendo que seria tão... imaginando, né, como poderia ser o caminho, e ele ter se mostrado muito mais ríspido, né, até chegar. E isso se mistura na dramaturgia, nas palavras e no conflito desse próprio poeta. Né? Por vezes ele está apaixonado por esta figura, e por vezes ele está apaixonado por uma ideia. E isso era o que a gente pensou em deixar na dramaturgia, e eu tentei peneirar ao máximo para deixar isso evidente, assim, né? É esta personagem clássica, né? E é uma ideia. O artista no ápice da sua loucura para tentar conceber uma criação. Porque é assim que minimamente a gente, inclusive, sobrevive, né? Enquanto ofício. Eu fico até pensando até onde a gente não pode desdobrar, e para além de ofício, é uma opção de vida, né? É o jeito com que você vai viver, o jeito com que você vai se relacionar. E num país como o nosso, numa situação cultural como a nossa, isso acho que redobra a potência a partir da palavra. E é interessante, né? Porque a gente sai, né, de uma vontade inicial e passa por tudo isso, né? E tem chega numa oportunidade, né, desse nível de realização, né? De aproximar, né? A Carmen que estava lá em cima como um desejo, uma vontade, como ela chega pra gente, né? Uhum. Como a gente foi atravessado por ela e consegue, né, chegar nesse resultado, né? A gente, dentro, né, do nosso caminho, a gente nunca teve uma linearidade, né, de processo, né? Dentro do teatro, né? A gente nunca consegue cumprir como um plano. Acho que às vezes é até bom, né, não fazer uns cronogramas, porque é complicado, né, seguir isso. Então a gente vê que vai aprendendo, né, a lidar com as adversidades. A gente pensou em desistir, mas obviamente a gente não ia, né? A gente fez 50 reuniões, rimos de nervoso, né, daquelas crises, mas a gente consegue, né, estipular o próximo, como aproxima e como nos aproximamos, né, como vamos. E fazer adaptar, né, a montagem, né, saindo da orquestra e trazendo para um ambiente onde a gente vive os medos, né, do não conhecer a pandemia, de toda a realidade ali, a gente entende que a gente acaba mudando o recorte do olhar, né? A gente precisa ser mais assertivo naquilo que a gente quer, né? Então, traz, né, essa dramaturgia, ela se aproxima, né, do que estamos vivendo, do que estamos falando, do que estamos sentindo, e consegue trabalhar sem abandonar, né? Pelo contrário, acho que a gente agrega mais facetas, né, da nossa arte, de essência mesmo, né? Aí vem a música, vem o teatro, vem a dança, né, vem poesia, e aí a gente conseguiu construir um ambiente que fala muito mais, né, do que a distância, né? Era para ser assim, né? Parece que era, Era para né? ser assim, sabe? Hoje a obra é uma resposta disso tudo, e a gente olha para ela e fala, poxa, ok, né? E é muito importante, né? Pensando que isso vem de uma vontade e, acima de tudo, de uma experiência, né? Sim, a gente está experimentando isso, né? Com uma vontade um desejo muito grande, né? De realizar isso. E a gente aprende, né? Nossa, quem não tá aprendendo, né? A gente aprende, tem o próximo, né? A gente sabe, né? Agora, o próximo passo, né? Sim. Provocou a gente em várias casas, né? Isso. Eu acho que quando a gente pensa na estrutura da ópera, né, sendo considerada uma obra de arte total, né, porque reúne a música, reúne a dança, reúne o teatro. E aí, curiosamente, as pessoas que a gente foi convidando e que a gente foi se aproximando, é uma equipe que tem gente de muitos lugares, né? Então, a gente tem a fotógrafa que vem de Poá, tem a Érica, a Denise, o Rafa, que vem de São Paulo, o Eric, que é aqui da região, a gente que é daqui da região, mas a gente conseguiu reunir muita gente, muitos artistas incríveis, assim, da mais alta qualidade. Na questão lírica, o maestro Sérgio Werneck foi fundamental, né? Que foi ele que nos apresentou a Denise, o Rafa Andrade, que são figuras assim de expressão nacional, de experiência internacional,
Então, tudo isso, acho que no fim, foi um conjunto extremamente feliz e incrível, né? Uma equipe que a gente olha para eles e fala, tinha que ser vocês, né? Então, eu acho que até essa primeira frustração que a gente lidou de não conseguir realizar aquilo que a gente tinha como uma primeira ideia, né, deu lugar a algo tão positivo, algo que deixou a gente tão feliz, né? Hoje eu não consigo olhar para a obra e não dizer que a gente precisava ter outras pessoas. Não, são essas pessoas, tinham que ser essas pessoas, né? Então, acho que acabou que a dificuldade agregou uma equipe que não poderia ter sido outra. Por isso a importância, acho que, de trazer, né, essa segunda parte como documental mesmo, para que a gente possa se ouvir, né, se falar da relevância que tem essa produção nesse momento, com essas pessoas. Eu acho que a gente entendeu que era muito importante a gente fazer o registro, a memória desse processo, né? De não só ter a obra, mas também ter o registro de como ela foi feita, como ela foi construída, o registro das pessoas que fizeram parte desse processo. Então, essa ideia de documentá-la, né, dessa maneira, para que a gente tenha essa memória também sobre ela, né? Para além de documentar, para que isso também em breve seja uma memória nossa, né? Por isso que o vídeo e a fotografia são coisas tão incríveis, né? Tipo, a gente conseguir documentar é uma forma também de homenagear o Rafa, né? E a passagem dele por esse projeto, né? O sim que ele disse. A alegria que ele a trouxe. Alegria, a divisão desse talento, né? Foram encontros, mesmo à distância, sempre muito fortes, e o curto tempo que nós passamos ali no palco, por conta das questões sanitárias, né, principalmente, tudo muito bem organizado para que isso fosse filmado, foi uma pessoa que a aproximação iluminou o projeto, né? Eu acho que tem uma dificuldade grande por ser mulher, né? Então, produzir arte no Brasil sendo mulher, com certeza, é muito mais difícil. Então, acho que isso espelha o que a gente tem na sociedade. Às vezes, a gente pensa que esse ambiente de arte é um ambiente onde a gente não encontra machismo, onde a gente não encontra homofobia, onde a gente não encontra racismo. Isso não é verdade, né? Então, assim como qualquer extrato da sociedade, essas questões também estão na arte. Então, acho que é sempre uma batalha extra, né? Fazer tudo isso. Eu sou muito inquieta e eu gosto de entender como as coisas funcionam, de saber como as coisas funcionam e de fazer as coisas. Eu gosto de aprender coisas novas e isso me move muito, assim. Então, eu gosto de estar sempre fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. E fazer parte da encenação e com um personagem que é fantástico, que pertence às camadas do sonho, né, do poeta, do imaginário da Carmen, é incrível, assim, porque eu, como atriz também, acho que isso me estimula, me incentiva, e quanto mais o personagem é diferente de mim, é fantástico, é estranho, é surreal, mais me dá vontade de fazer, de entender, de querer desenvolvê-lo. Então, para mim, estar ali como atriz também foi um grande presente que o Ed, que a Érica, todas as cabeças pensantes do processo me deram também como oportunidade. Eu acho que Carmen inaugura um outro momento dessa trajetória do Grupo Quântica. Porque isso, a gente nunca fez nada específico do audiovisual, né? Sempre teve um pouco essa brincadeira de usar o vídeo em função de uma encenação, mas nunca a gente fez algo que fosse específico para o audiovisual, né? E eu acho que é uma experiência muito rica, assim, porque é muito diferente do que você faz como espetáculo, né? Onde tudo está ao vivo, você tem um encontro com o público ali, olho no olho, né? Que é algo que você não tem aí, pelo menos pela internet ali. E eu acho que inaugura um outro momento, assim, é um outro lugar nessa trajetória que a gente começou com Carmen. Acho que nesse caminho houveram vários pensamentos da montagem de Carmen, né? Um norte, mas vários pensamentos, né? Pensar a Carmen com uma orquestra,
Pensar a Carmen no teatro, pensar a Carmen numa pandemia, pensar a Carmen com audiovisual. Acho que foram desafios, mas abriu-se muitas portas também com isso, né? Para esse processo de criação, que não é e nunca foi linear. Então, houve uma possibilidade de pensar outros meios de comunicar, né? A música comunica, o texto comunica, as pessoas, os corpos ali comunicam, a dança. Então, pensar o figurino é uma outra maneira de comunicar também, junto com tudo isso. E como, né, que ele poderia, dentro dessa nossa montagem, contar essa história também, né? Quem é, né, esse personagem? E acompanhar desde a dramaturgia a construção, né, junto com o ator, junto com a ênfase e a potência dele, é muito importante quando a gente quer pensar algo que o vista, né, que o represente. E isso começa a se traduzir de outras maneiras, né, no corpo. Então, a gente entende o que potencializa, né? Então, isso se revela através das camadas que a gente consegue criar, das texturas que a gente consegue imprimir, das cores, né, que trazem as sensações. Isso tudo vai virando uma teia, né? E a iluminação é muito importante também, né? Soma aqui junto. Pensar numa estrutura que agora precisasse comunicar numa obra audiovisual, eu confesso que uma das coisas que eu me preocupei, e eu acho que principalmente por ser novo e a pandemia ter posto a gente, eu não digo em xeque, porque isso é talvez os grandes estudiosos a partir de agora queiram falar sobre isso, né? Ou comecem a levantar hipóteses sobre o que foi isso e se isso fica enquanto teatro ou não teatro, arte ou não é arte. Mas uma das minhas preocupações era de que forma isso, mesmo indo para vídeo, ainda se mantesse teatral. Louco, né? Como que essa palavra chegaria para o público? Porque eu não tenho experiências para escrever para um raciocínio, para uma obra audiovisual, assim, né? O audiovisual sempre esteve muito próximo, mas dentro de outras questões dentro da encenação. Eu me senti provocado. E eu acho que essa foi uma das coisas que eu carreguei enquanto artista de teatro, assim, sabe? Tentar fazer as pessoas digerirem e terem um contato com uma palavra o mais próximo de uma teatralidade, de uma dramaturgia de teatro, mesmo no vídeo. Essa foi uma das coisas que eu pensei muito. E assistindo a obra eu acho muito funcional, assim. Roteirizando isso, uma das coisas que eu pensava muito e também dividia com as meninas era essa criação de imagem, né? Esse suporte que grande parte deles a gente conseguiu fazer e compor a obra, que é essa dramaturgia de imagens, né? O que a Carmen vai representar e esse plano mais realista, né? Que a Denise traz, mais próximo, e eu acho que por vezes muito próximo do próprio público, de forma muito iluminada, mas muito próxima ao público, e essas outras figuras que são fantásticas, que são alegóricas. Essa foi uma coisa que eu me preocupei em tentar criar essas imagens para que elas também comunicassem fotograficamente, que isso atingisse o espectador e traísse a expectativa dele nisso também. Essa é uma coisa que eu brinco, que eu falo muito, assim, acho que para grande parte dos elencos que eu trabalho, e eu e a Mana Nico, a gente também sempre brisa em cima disso, né? De como trair a expectativa do público com algo, né? Quando ele acha que você deu algo, que você trouxe algo, você coloca ele numa situação onde ele vai precisar acessar um campo poético que por vezes ele não acessa. E ele não acessa não necessariamente por não ser uma pessoa que consome arte, né, ou artes plásticas, ou isso, porque também a gente não pode nunca subestimar o público, de forma alguma. Eu acredito que o artista que subestima o público é burro,
Porque o público pode ir para lugares sensacionais, se você conseguir atingir ele ali e provocar num lugar muito pontual. Então, essa dramaturgia de imagem é um suporte que eu acho que foi muito funcional, experimental, né, que acabou funcionando para segurar essa palavra ainda teatral, né, e de experimentação, que eu acho que o teatro de grupo é o grande fomentador de estudo para nós, né, que vem num outro ritmo e quase sempre experimental, mas nunca irresponsável, que o teatro de grupo e de pesquisa faz, né, de nos provocar sempre e estarmos privados da relação e da ação que responde. Nós somos de teatro de grupo, né, e eu também sempre compus a dramaturgia de uma forma em que eu assistia e assisto os artistas envolvidos de uma forma continuada. E não ter a ação e a continuidade da ação para trazer essa resposta, né, também foi provocativo. E em nenhum momento nós carregamos uma energia de sermos assertivos. Eu acho que isso foi muito legal. O assertivo que eu digo é quando vamos fazer uma obra, né? A nossa energia era vamos fazer algo honesto, onde nós tenhamos pés e mãos e onde o público consiga compreender e enxergar que, embora todas essas dificuldades, nós estamos aí minimamente expondo uma paixão. A experiência de trabalhar num projeto tão diverso artisticamente como foi o Carmen Poema, misturando poesia, teatro e o cinema, que é a minha área, foi absolutamente enriquecedora. Trabalhar com a poesia do Cauê, a direção dramatúrgica do Antônio, o figurino da Érica, a direção da Nicolite também, foi o motivo pelo qual eu topei esse desafio em plena quarentena e com um desenvolvimento que ninguém estava certo se era cinema com teatro, era um teatro-cinema. Foi um desafio não só audiovisual, mas multilinguagem também. E eu só tenho a agradecer e ter orgulho desse projeto. E eu acredito que essa junção de linguagens é algo que vai perdurar, né, no pós-quarentena, que eu acredito que foi resultado do nosso enclausuramento, né? Quando a gente fica limitado fisicamente para expandir, como no caso da quarentena, da pandemia, a gente acaba se voltando muito mais para o interno e acaba saindo coisas como a Carmen Poema, por exemplo. E eu vejo a Carmen como algo que tanto me inspirou como artista, como cineasta, de ter trabalhado com essas multilinguagens, e como me inspirou, pode inspirar muita gente também a acreditar numa ideia e a colocar em execução ela, mesmo que ela não tenha um formato pré-moldado ou completamente roteirizado. E eu acho que a gente pode ser surpreendido pela não obviedade, pela não roteirização de tudo. E eu acho fantástico essa experiência. E eu acredito que para o município uma obra dessa é relevante porque estimula a gente a contar com tantas outras pessoas, com tantas outras facetas de arte que a gente tem no próprio município e acaba não explorando, talvez por falta de exemplo, por falta de ideia. E eu espero que a Carmen ela sirva como um estopim, uma força motriz para que mais produções nesse espírito sejam produzidas aqui no município de Mogi das Cruzes ou em qualquer outro do estado de São Paulo ou do Brasil mesmo. Eu declarei todas as minhas paixões fora as de ônibus e as do trem. As do trem e as de ônibus eu nunca declarei. Né? Aquelas paixões que você tem no trem, que você tem no ônibus, não. Mas fora disso, sempre declarei. Sempre fui muito ligado a dizer o que eu sinto. Eu acho que a poesia me ajudou muito nisso também, a me expressar. A falar o que está acontecendo por dentro. E o teatro também, obviamente. A música também, obviamente. Mas a poesia, principalmente. Acho que eu não declarei todas as minhas paixões, mas eu acho que eu vivi todas as minhas paixões. Acho que é em algum lugar. Elas existem, né? Existiram. As minhas, eu acho que também declarei algumas outras que não eram minhas. Eu acho que eu declarei algumas que eu já vi, algumas que eu senti, algumas que eu presenciei. Eu acho que foi um momento realmente de entrega. E não só não só entrega de si mesmo, mas assim, entrega para o mundo, assim, entrega da arte pro que a gente tem para contribuir nesse momento tão difícil e nesse tempo que a gente tá passando, que não tá sendo fácil para ninguém. Eu acho que eu declarei todas as minhas paixões. Fico pensando que eu não fui correspondida em muitas.
mas eu acredito ter declarado. E fico pensando também que à medida que eu tenho a oportunidade de envelhecer, né, e isso também é um privilégio, eu acho que a gente vai também perdendo um pouco os pudores daquelas paixões que ficam reprimidas e que a gente tem medo de falar sobre elas. Não. E ao mesmo tempo eu consigo perceber que a minha forma de me declarar são as obras onde eu estou. É a palavra que eu componho, é um espetáculo que eu vislumbro, e as pessoas que estão comigo. A minha paixão estão nas relações, e eu acho que é por isso que eu faço teatro. Eu declarei da melhor maneira que eu pude, em todas as situações. Seja nessa situação de amor com um amante, seja na situação de amor, de amizade, de amor no profissional, de amor com a família. Então, eu declarei, sim, declarei da minha maneira, da maneira que eu estava, emocionalmente, psicologicamente, naquele momento, sem culpa. Tendo me entregue para Carmen, tanto como diretor de fotografia, câmera, designer gráfico, naquele momento, daquela forma, com aquelas pessoas, eu acredito que eu declarei sim as minhas paixões.